Pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda Dias aqui para nós repormos a nossa lição do princípio de Paul Revere. É uma lição bem interessante que vai nos fazer pensar um pouco sobre a nossa liderança de uma forma um pouco mais profunda, tá? Bom, nós temos aí, né, Praticando a Verdade. Nesse Habitudes 3, o nosso Praticando a Verdade, ele tem ficado bem ao nosso critério de praticar aquilo que acabamos de refletir na nossa própria vida. A gente ia pensar uma palavra, né, que expressasse algo, e a gente deixou, né, como um dos objetivos pensar nas palavras que nos definiria aquilo que nós estamos fazendo, tá? Não sei se você conseguiu aí pensar em algo. Hoje tem duas palavras que têm marcado muito, que as pessoas falam para mim, que é determinação e liderança. Mas a liderança eu ainda tô padecendo bastante, por isso que eu estou aqui fazendo este curso, né? Mas vamos lá focar na nossa lição, neste princípio. O princípio da nossa lição vai dizer o seguinte. Ixi, tá completamente torto aqui. Peraí, gente, deixa eu tentar arrumar isso. Calma, muita calma. Acho que melhorou um pouco, né? Melhorou, vamos lá. É o princípio do Paul Revere. Tanto Paul Revere quanto William Dailes, sei lá, acho que é assim que fala, cavalgaram à meia-noite. Porém, apenas um deles foi capaz de se conectar com as pessoas e influenciá-las para que agissem. O que mostra se um líder tem credibilidade ou não é sua capacidade de mobilizar os outros. Então, essa lição vai falar sobre a nossa capacidade de levar as pessoas a ter uma atitude. E ela vai dizer para nós que essa capacidade vem de se conectar e influenciar as pessoas a tal ponto, tá? Quando nós lemos aqui, nós vamos ver formas disso. Mas uma das coisas que ele vai dizer é a questão da credibilidade. As pessoas te dão crédito, elas confiam no que você fala. Se você tem, as pessoas vão se mobilizar conforme aquilo que você direcioná-las, se não, não. Isso é um desafio, né, principalmente para mim, como líder de habitudes, pensar se vocês estão fazendo o que as lições propõem, o que a gente tem falado, ou não. Às vezes é decepcionante, né? Mas tudo bem, a gente está buscando melhorar cada dia e essa é a reflexão que eu quero que vocês também façam. O quanto vocês têm conseguido falar algo para as pessoas e as pessoas de fato serem influenciadas e mobilizadas por vocês. Às vezes nem os próprios filhos, né, dão crédito pra gente. No nosso trabalho, as pessoas que a gente convive, elas querem o Deus que nós servimos, as soluções que muitas vezes nós aplicamos ali no nosso papel de influência e liderança. Nós temos conseguido nos conectar a ponto de influenciar as pessoas. A maioria de vocês vem do Habitudes 2, onde a gente aprendeu como nos conectarmos com as pessoas. Então, o nosso desafio agora é dar continuidade para que depois dessa conexão elas passem a ter atitudes de acordo com aquilo que temos mobilizado elas, tá? A lição traz algumas coisas e eu vou compartilhar com vocês, porque aqui não tenho compartilhando dos alunos. Então, uma das frases que eu grifei aqui que eu gosto muito é assim: a essência da liderança consiste em mobilizar pessoas, levando-as a uma ação. Então, nós conseguimos movimentar, mobilizar, fazer as pessoas ter um movimento em prol de uma ação, em prol de algo. Em prol não, né? Fazendo de fato algo. Isso é algo importante. Por quê? Porque ele vai dizer assim, Paul Revere foi capaz de se conectar com os cidadãos locais e influenciá-los para que levantassem e tomassem uma atitude. Já em relação ao outro rapaz aí, William Dales, a credibilidade faltou nele, né? Credibilidade, aptidão, habilidade de comunicação, confiança e respeito. Então as pessoas acabaram não dando esse crédito a ele. E aqui vai dizer para nós alguns elementos que são necessários, né? Conhecimento, nós somos ouvidos em virtude do que sabemos. Relacionamento, somos ouvidos em virtude daqueles que conhecemos. Sacrifício, somos ouvidos em virtude do que já sofremos. Aptidões, somos ouvidos em função do que somos capazes de fazer. Experiências, somos ouvidos em virtude daquilo que já alcançamos na vida. Percepção, somos ouvidos em virtude daquilo que somos capazes de perceber. Caráter, somos ouvidos em função da nossa integridade. Humildade, somos ouvidos em virtude do coração que temos. Relevância, somos ouvidos porque nos identificamos com as necessidades alheias. E convicções, somos ouvidos em virtude da paixão que demonstramos. São 10 elementos que a gente precisa refletir
se temos todos, se estamos conseguindo ter isso, porque um deles vai levar a gente a ter credibilidade, todos eles principalmente, juntos vamos nos levar a ter credibilidade diante das pessoas. Perguntas importantes que a própria lição traz: por que as pessoas dão ouvidos ao que você diz? Que motivos você lhes dá para seguirem a sua liderança? Então, é algo para a gente pensar diante disso aqui, né? A gente tem sido essa referência, a gente tem conseguido ser esse lugar, e aí ele vai dizer que a gente precisa se conectar com as pessoas ao ponto de conquistar o direito de ser seguido, construir relacionamentos que são pontes capazes de suportar o peso da verdade. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, não sei se as pessoas hoje são preparadas para ouvir tudo que eu às vezes acredito que pode ser dito a elas, mas sei que isso é uma deficiência minha, de talvez não me conectar o suficiente para isso. Então, vamos continuar trabalhando. A lição também traz o exemplo, né, do pastor, do John Maxwell com o rapaz, né, um pouquinho da sobra do amor, isso é bem legal. Mas vamos lá, dar continuidade à nossa lição, né, uma lição um pouco mais curta nesse sentido para a gente refletir. O filme Uma Noite no Museu. Esse filme é bem legal, se você não assistiu. É um filme que realmente vai falar de liderança e realmente vai falar de credibilidade, porque ele vai conquistando isso, né? Até mesmo com o dinossauro, é uma das partes mais divertidas. Ele vai conquistando cada um ali, dos personagens tão diferentes, né? De tantas formas, para que junto eles cheguem a um determinado lugar de lutar para que a placa não saia dali, né? Nessa cena, o Larry, acho que é assim que fala, é o vigia de um dos museus cujos personagens ganham vida à noite. Isso é possível por causa de uma tábua de um antigo rei. A tábua é roubada e Larry precisa fazer os personagens trabalhar junto para consegui-la de volta. Então ele realmente precisa trabalhar todo mundo ali e tudo que ele vem aprendendo colabora para isso. Então é um filme muito interessante para nos falar como lidar com as diferentes pessoas e tudo mais. Então eu deixo a dica para vocês. Um outro filme que é bem legal, que traz um pouco da relação oposta, eu já citei ele provavelmente para você, independente da época que você está assistindo isso aqui, é o filme Carros 3. O filme Carros 1, ele vai nos falar sobre a questão de caráter, integridade, família, a importância de amigos, de não estar só, porque as nossas conquistas, quando nós estamos sozinhos, nós realmente às vezes precisamos do primeiro lugar. Mas quando nós temos um time, uma equipe, quando nós temos pessoas, as coisas, os processos, eles vão se tornando mais importantes do que muitas vezes, de fato, as conquistas, porque as pessoas estavam lá no nosso caminho. Isso é uma das coisas que o filme mostra e tem muitas outras. Mas o Carros 3, ele vai trazer essa questão do legado, onde ele perdeu o mentor dele, mas ele está vivendo o processo agora de ser um mentor. E é muito legal como ele vive todo esse processo. A gente não tem uma cena específica para cortar para você entender isso, mas é um filme que começa de um determinado jeito e aí ele vai caminhando para uma direção onde tem as frustrações e tudo mais que acontece. Mas é bem legal, quero deixar como dica extra aqui para vocês, tá bom? Não vou passar o filme aqui, como vocês já sabem, não rola, tá? Vamos para perguntas ótimas. Pense rápido, pra gente refletir junto, beleza? Vamos lá. Por que você acha que a maioria dos seres humanos deseja influenciar os outros? Sempre dou essa dica, dá uma pausada aqui e reflete sobre isso, tá? Porque eu vou precisar meio que continuar aqui, mas eu sugiro isso pra você. Vou beber uma água pra você pensar. Vamos lá. Eu, Fernanda, completamente particular meu, eu acho que é porque isso é instintivo dentro de nós. Eva vai comer a fruta, já que é da Adão, não sei, a gente tem essa questão, a gente acha que a gente realmente sabe o que é melhor na nossa cabeça, a gente sabe o que é correto, o que faz sentido, então é meio que a gente quer isso para os outros, né? Mas eu acho que também é uma questão natural nossa, de influência. Eu não sei trazer uma coisa muito profunda sobre isso, mas eu acho que vem desse lugar de acharmos que a gente sabe o melhor e que a gente quer o melhor para todo mundo, ou talvez algo próximo disso. Perdão. Mas não sei. Vamos continuar aqui. Por que nos esforçamos para causar um impacto positivo na ação dos outros e persuadi-los a seguir nossa liderança? Eu acho que é exatamente por conta disso, né? A gente quer que as pessoas estejam ali debaixo da nossa direção.
e muitas vezes que elas estejam seguindo aquilo, né? E a gente se esforça por conta disso mesmo, né? Não sei se muitas vezes a gente se esforça o suficiente para causar um impacto positivo, mas na maioria das vezes, pelo menos, a gente está tentando fazer isso, mesmo que às vezes a gente não esteja alcançando. Então, acho que é basicamente isso, mas precisa de uma pausa realmente aqui. Eu não parei totalmente para refletir em profundidade o que isso pode significar. Mas eu acredito que vem dessa questão de ser aceito, de ser o líder, de querer estar acima dos outros em algum momento, mas como um líder de influência e um líder coerente que não tem essas necessidades, eu acho que é porque realmente às vezes a gente enxerga e a gente sabe para onde as pessoas precisam ir, então a gente deseja influenciar elas para esse lugar. Então, se a gente for pensar de forma, né, assim, o cristão, ele quer persuadir as pessoas a seguir a Cristo, a viver a vontade de Deus, a ler a palavra, às vezes a ir a uma igreja, por entender que isso é importante. Então, a gente vai se esforçar para causar esse impacto positivo na ação e na atitude das pessoas, persuadindo elas aquilo que a gente tem direcionado elas. Então, nesse sentido, eu acho que é por isso, né? Poxa, eu tenho uma coisa muito boa, eu quero te levar para esse lugar. Em alguns momentos, eu só tenho um poder e quero que você obedeça. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu acredito que se a gente for pensar na lição e na questão do Paul Revere, eu acho que vai por esse lado, tá bom? Vamos pro nosso avançando. Cara, avançando meio pesado. Achei ele meio não tão legal. Acho que poderíamos ter outros exemplos aqui. Mas eu vou ler mesmo assim pra você, porque quem sou eu, nesse caso aqui na fila do pão, pra falar que o Tim Elmer se equivocou, né? Então vamos ler aqui, porque eu acho que vale a pena no fim das contas a reflexão, tá? Então vamos lá. Vou colocar meu rostinho aqui bem no centro. Estamos falando sobre acumular capital social. Todos nós sabemos que precisamos de capital para conseguir fazer qualquer coisa. Temos mais familiaridade com o capital financeiro. No entanto, a maioria de nós também já ouviu falar do capital intelectual, que envolve a posse de um conhecimento ou informação de valor. O capital social é a credibilidade que alguém possui que o capacita a influenciar outras pessoas. Vou repetir: o capital social é a credibilidade que alguém possui que o capacita a influenciar outras pessoas a agir. Todos os estudantes desejam ter capital social com seus colegas, especialmente quando são jovens. Quando achamos que não possuímos, podemos ser levados a fazer algo estúpido para obtê-lo. Isso aconteceu em 2007, quando um estudante atirou e matou dúzia de colegas no campo universitário da Virginia Tech. Esse estudante de 23 anos, conhecido apenas como como Cho, baleou 32 pessoas entre alunos e professores antes de se suicidar. Foi horrível. Logo depois ficamos conhecendo o perfil desse assassino. Cho era uma pessoa fechada, não costumava olhar as pessoas nos olhos e falava pouco. Aqueles que o conheciam consideravam estranho. Em uma ocasião anterior, ele havia incomodado tanto duas alunas, que elas haviam prestado queixa dele à polícia do campus. Muitos de seus colegas o chamavam de exilhado. Os psicólogos declararam o óbvio depois do tiroteio. Cho era um homem com problemas psicológicos graves. A questão que ressoou nos telejornais era previsível. O que havia transformado esse estudante em um assassino? O que havia transformado um jovem introvertido e quieto em um atirador que gravou um vídeo para exibi-lo em rede nacional de televisão? Cho comparou-se a Dylan Klebold e Eric Harris, não sei quem são esses, os dois alunos que transformaram a escola Columbia High School em campo de massacre. Ele também se comparou a Jesus Cristo. Será que ele sofria de delírio de grandeza ou algo mais comum com todos nós? Creio que pelo menos parte da explicação gira em torno dessa ideia de capital social. Quando Cho finalmente se suicidou, deixou para trás uma trilha de pistas que gritavam o quanto ele sofria por não possuir capital social. Ele culpou outras pessoas pela sua situação e no bilhete de suicídio que deixou, chegou a mencionar seu plano para remediá-la. A única solução que ele conseguia visualizar era matar outras pessoas e a si mesmo. Ao menos em sua morte ele ganharia alguma notoriedade. A conclusão é a seguinte: construir qualquer coisa tem um custo. Quando achamos que não temos o que é necessário para construir ou evoluir para onde desejamos estar, nos sentimos inadequados ou inferiores. Achamos que não temos a menor importância,
queremos ter influência, ou seja, capital social. O capital social funciona de modo semelhante a qualquer outro capital em um sistema de livre iniciativa. É uma questão de oferta e demanda. Quando a oferta está baixa, a demanda sobe. Quando alguém oferece algo que poucas pessoas possuem, mas muitas desejam ganhar, capital social, esse algo pode ser uma habilidade, um conhecimento ou simplesmente a capacidade de encorajar os outros. No volume 2 da série Habitudes, sugerimos um princípio que se encaixa bem aqui. Simplificando, o princípio é o seguinte: a liderança cresce quando oferece o recurso mais escasso. Quando você oferece alguma coisa que é rara, a influência aumenta. Durante as Olimpíadas de Verão de 2008, Michael Phelps fez o que nenhum outro atleta olímpico havia feito. Ele conquistou 8 medalhas de ouro em uma única competição olímpica. Em toda a sua vida, ele havia conquistado mais medalhas do que qualquer outro atleta na história com apenas 23 anos de idade. Veja que interessante. Esse garoto tinha sofrido de TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Quando criança, que tinha orelhas grandes e o torso comprido. Agora desfrutava de atenção do mundo. Sua mãe e suas irmãs estavam chocadas, porque as mulheres o chamavam de símbolo sexual. O seu rosto estava presente por toda parte nos Estados Unidos. Por quê? Michael Phelps tinha capital social e as pessoas o ouviam. Bom, essa história vai trazer duas questões para nós. A questão de jovens que acabaram cometendo coisas terríveis, como assassinatos, porque queriam ser reconhecidos, ter capital social, que as pessoas olhassem para eles e de alguma forma tivesse algum tipo de atenção e estima. E, por outro lado, vai contar-nos aqui um pouco mais, né, sobre Michael Phelps, que é um cara incrível, é um dos meus atletas favoritos, se não o meu atleta favorito, porque eu assisti, né, desde a Olimpíada de 2008, toda vez que ele entrava na água, simplesmente eu estava na frente da televisão, gostava muito de ver o Michael nadar. Ele foi um cara assim, meu, incrível, a gente só via ele a cada 4 anos, mas realmente é um cara que eu gosto bastante. Inclusive tem um documentário sobre disciplina que o Joel J fez, baseado nele. Acho que vale muito a pena vocês assistirem. Mas voltando aqui, né, a conclusão é a seguinte: construir qualquer coisa tem um custo, inclusive capital social. Então não adianta a gente simplesmente querer que as pessoas nos reconheçam, nos dê credibilidade por qualquer coisa. Você precisa estar fazendo coisas para que isso aconteça. Não de forma fingida ou de forma bruta, mas entendendo que aquilo que nós, como líder, como pessoas, podemos ajudar e colocar para fora, vai trazer isso para nós. Não é de graça, não é simples. Você precisa construir, evoluir aonde você quer chegar, certo? E muitas outras coisas que a gente pode refletir aqui sobre isso, tá bom? Bom, nós temos o nosso Consultando a Bíblia, onde vai trazer a história de Josué, muito interessante. Essa história, né, vai trazer ali o primeiro momento em que eles chegam da Terra Prometida e vão relatar o que aconteceu e são completamente descredibilizados. Mas todo aquele povo morre e vem a próxima geração. Inclusive Moisés morre, então Josué vai assumir o povo em 1 Josué. E aí vai perguntar para nós, como você acha que Josué cresceu como líder e conquistou o direito de ser seguido? A minha resposta é porque o Senhor estava com ele. E aí, assim como esteve com Moisés, e o povo disse, porque o Senhor esteve com você, enquanto Deus estiver com você, nós vamos estar com você. Então, mas eu acredito também que o fato de Josué sempre estar à beira da tenda, sempre estar atrás de Moisés, seguindo Moisés, perto de Moisés, independente do que acontece, se você ler a história, eu acho que vem disso, do povo entender que ele era alguém que estava ali conquistando a sua credibilidade, mas o aval de Deus e a bênção de Moisés eu acho que foram primordiais para isso.
Depois vai nos trazer sobre Colossenses 4:6, que nos diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Para o cristão, a questão da influência não passa pelo que, e sim pelo como. Paulo nos aconselha a refletir como devemos tratar as pessoas, de que modo essa colocação pode afetar a nossa influência sobre os outros? Ela pode afetar no como. Não é apenas o que eu estou influenciando, que eu acho que isso é o mais importante, no sentido de, cara, precisa ser para um lugar certo. Mas ele vai dizer assim, como cristão, né, já é óbvio que vai ser para esse tipo de coisa, a gente tem que pensar no como, né, como eu vou fazer isso, como eu vou influenciar as pessoas, como que eu vou tal coisa. Então, influencia nisso, em pensar nas maneiras. Gente, que dificuldade, tá? Eu abri meu coração aqui, é um pouquinho, mas assim, meu, que loucura. Parece simples, parece fácil, mas não é. É pelo menos pra mim, tá? Então, se você sabe como, dá umas dicas aí pra nós também. Reflexão pessoal. Um pouco acima, contei a história de como John Maxwell conseguiu estabelecer um relacionamento profundo com Harry Mitchell. Ao meu ver, John exerceu 4 papéis nesse relacionamento. Avalie como você tem saído no exercício desses papéis, porque se avaliou dessa forma. Ele foi um anfitrião. Você toma a iniciativa de começar um contato com os outros de forma a deixá-los à vontade? Caso positivo, você é um anfitrião e não um convidado. Então, de 0 a 10, você vai ter que dizer se você tem recepcionado, tomado a iniciativa com as pessoas. Você faz todo tipo de pergunta às pessoas de modo que o centro da conversa seja elas e não você? Após fazer uma pergunta, você ouve atentamente, de modo que o seu interlocutor perceba o seu interesse em compreendê-lo e não apenas falar? Guia turístico, você conquista o direito de liderar os outros a um destino que talvez não alcance sem sua liderança? Então é para você responder se você tem sido um anfitrião, um médico, um conselheiro ou um guia turístico. Esses 4 elementos, né, nós como líderes de habitudes somos incentivados a tê-los. Isso tem na nossa apostila desde o Habitudes 1, que nós devemos ser isso para os nossos liderados. Então tem um vídeo no meu canal, eu acho que esse vídeo está aberto, sobre esses 4, como liderar habitudes, ou como dar não sei. Mas eu vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui, caso você queira assistir e pensar um pouquinho sobre esses elementos, tá bom? Só para você que vai assistir a aula aqui, que vai ter isso, não sei, talvez eu fale em aula, mas eu acho que não, tá? Bom, nosso praticando a verdade é o seguinte: elabore uma pesquisa de opinião e reúna algumas pessoas e vá com elas a um parque ou um shopping ou algum local público. Quando entrevistados, você é capaz de recrutar. Seus colegas de grupo obtiveram reação diferente das pessoas? Houve alguém que alcançou algum êxito em comum na tarefa que experimentou ou que experimentou mais dificuldade? Por que alguns conseguem motivar os outros mais facilmente, enquanto outros têm dificuldade nessa área? Converse sobre os resultados com o seu grupo. Essa semana o seu desafio é influenciar pessoas a algo, e ver e avaliar de fato a sua credibilidade, como as pessoas têm reagido, tá bom? Nós não vamos a um shopping, a um parque, a nada por enquanto, mas faça isso. Convide as pessoas para uma célula, convide as pessoas a ler algum tipo de livro, não sei, um conselho. Eu não sei o que você pode fazer para testar a sua credibilidade, mas faça. Às vezes é decepcionante, eu fico me perguntando, tem hora. Mas enfim, às vezes é o que a gente precisa para de fato alcançar esse lugar. Cara, eu coloquei uma imagem linda e não usei, que absurdo. Brincadeira. Bom, vamos revisar para que você grude na sua cabeça, beleza? Embora todo líder deva influenciar a sua equipe, cada um faz isso de uma maneira diferente. Então, não compare o seu como com um dos outros. Não há um único como. Há vários comos e você precisa encontrar o seu como, ok? Devemos mobilizar os membros da nossa equipe de acordo com os pontos fortes de cada um. Então, o que cada membro da sua equipe tem de ponto forte? É a partir disso que nós vamos mobilizar eles. O teste definitivo para um líder é a sua capacidade de mobilizar uma equipe para agir. Então, as pessoas, a partir do momento que elas têm contato com você, elas mudam a vida delas ou elas apenas adquirem conhecimento? Porque quando nós conversamos, nós podemos transmitir conhecimento para as pessoas, mas a questão é o quanto a gente consegue fazer elas mudarem, elas colocarem em prática, elas agirem. Eu posso dar essa aula de habitudes para você, conhecimento, mas você vai fazer algo
para melhorar a sua credibilidade com as pessoas, para se conectar de fato com elas, senão de nada valeu no sentido desta lição de credibilidade, beleza? Nossa próxima lição é uma das minhas favoritas, pelo impacto que ela causa e por quanto às vezes a gente precisa refletir sobre isso e a gente não faz. Mercado de brocas. Certa fábrica de brocas aprendeu a seguinte lição: não há mercado para brocas, apenas para furos. O bom líder não confunde sua missão com os seus métodos. Ele vende resultados e não fórmulas. Sua atenção está voltada para o todo. Eu amo resultados mais do que métodos, então eu gosto dessa lição e o quanto ela nos faz refletir sobre o que de fato é a nossa missão. Qual é a missão de uma empresa? Não é vender brocas, mas é ter um buraco na parede. E a gente precisa entender isso como cristão. Muitas vezes nós estamos apegados a métodos, a fórmulas e não entendemos o objetivo. Tem pessoas que nós vamos precisar se adaptar, vai ter que ser diferente, vai ter que ser de outra forma. E cara, eu amo essa lição, vai ser demais, eu acredito. Quando a gente gosta muito, às vezes a lição não flui tanto, mas eu espero que não seja esse caso, tá bom? Foi muito bom estar esse tempo aqui com você, apesar de não estar, literalmente. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus toque ao seu coração e fale com você. Não orei no começo, vamos orar no final. Pai, nós te damos graça, bendizemos ao teu nome, porque o Senhor é bom. Obrigado por esse recurso, por nos permitir estar aqui, mesmo que distantes, ó Pai, mas meditando na tua palavra e nos teus princípios. Senhor, abre os nossos olhos para a credibilidade que temos passado às pessoas. Nos ajude, ó Deus, a ser pessoas que realmente mova o povo na direção do Senhor. Que nós sejamos uma voz que clama no deserto, trazendo direção do caminho do Senhor, Pai. Nos ajude a cada dia mais nos conectarmos com as pessoas e ser uma influência na vida delas, porque parecemos com Cristo. Sabemos que alguns, ó Pai, não irão, mesmo assim, nos ouvir, mas, Pai, que nós possamos ter essa confiança das pessoas mesmo, e que elas possam ouvir a nossa voz por ver na nossa vida um exemplo. Nos ajude a caminhar para esse lugar, para te honrar e para bendizer o seu nome em tudo que nós fazemos. Obrigado mais uma vez por tudo, nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima.